Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sideline Talks, o seu programa sobre a NFL do Brasil Fantasy Football. Nesse episódio, eu e o João sentamos junto com o Vitor, do Packers BR, para falar um pouquinho sobre o quão difícil é construir uma franquia e ter uma estrutura para se disputar um Super Bowl. Logicamente, falamos sobre GMs, head coaches, offensive coordinators, lesões, jogadores bons, jogadores ruins e muitas outras coisas que por vezes, para nós torcedores do dia a dia, não parecem ser coisas tão importantes. Será que contratos influenciam? Será que aonde a franquia está posicionada influencia? Os jogadores são realmente o principal motorista desse sucesso? Enfim, venham conosco, uma discussão super legal e a primeira de 2026. Ok. Olha, faz tempo, hein? Faz um tempinho que a gente não grava o Sideline, João. Saudades de você, saudades de conversarmos sobre a NFL. Muita coisa aconteceu, muitos dos nossos planos, nossas expectativas não se concretizaram, né? Do pessoal que a gente achou que fosse ir para os playoffs, que fosse chegar perto do Super Bowl. Desculpem. Ainda não está definido, lógico, quem vai para o Super Bowl, mas, né? Como você está, João? Como tem passado? Cara, eu tô ótimo, com muita saudade também. Saudade de gravar, saudade de conversar com você. E acho que isso é o normal em toda temporada, né? A gente errar todos os palpites no começo. Óbvio. E hoje também temos um querido convidado aqui, o nosso querido Vitor, do Packers BR, né? Um dos caras que eu mais gosto de conversar e discutir, porque nós temos opiniões convergentes e muitas opiniões divergentes, mas a gente sempre acho que traz, ou pelo menos ele me traz muita informação, muita coisa para eu pensar e repensar as minhas acepções. Vitor, como é que você tá, meu caro? Estou muito bem. E você, meu querido Gabriel? Olá, todo mundo do Sideline Talks. Tudo bem, João? Vamos para mais um papinho, né? Falar um pouquinho de NFL, que eu gosto bastante. Yeah. Eu queria falar um pouquinho assim, o Sideline estava num hiato, né, por conta das questões de vida, mas a gente está, acho que, num momento interessante também para falar sobre essas mudanças de head coaches e mudanças de DCs, OCs e tudo mais. Acho que depois de 2022, ou igual a 2022, é o maior número de troca de técnicos que nós tivemos. E isso nem terminou a temporada ainda, pode ser que algumas outras coisas aconteçam, nunca se sabe. Quando o Rams, por exemplo, ganhou o Super Bowl, o próprio McVay havia dito que estava pensando em se aposentar depois de 2, 3 anos. Teve, inclusive, a coisa dele sair. Agora também o Rams está super bem, com grandes chances de ir para o Super Bowl, eventualmente vencer o Super Bowl novamente, e o que vai acontecer com o McVay. Mas, enfim, já temos algumas definições também de pessoas que vieram. O primeiro deles que aconteceu foi o Harbaugh, né, saindo do Ravens, que foi uma surpresa para mim. E aí sendo contratado pelo Giants. Vocês gostaram desse movimento? Vocês não gostaram? Logicamente, é uma visão de momento, né? Eu falava do Love, que ele era o QB de Schrödinger, que a gente nunca sabe se ele era bom ou não, enquanto ele não jogasse. Ele era ao mesmo tempo o MVP e ao mesmo tempo o pior quarterback de todos os tempos. E eu acho que a gente tem isso para os novos movimentos, qualquer que sejam eles, sejam técnicos renomados, sejam, né, primeiro-anistas, digamos assim. Mas o que vocês acharam do Harbaugh no Giants? Eu vou deixar o Vitor falar primeiro e aproveitar para falar que é um prazer poder tá conversando com você, Vitor. Manda ver. Opa! Eu agradeço, então, começar. Cara, o Harbaugh é um cara com exemplo de trabalho de sucesso que tá no ápice. No ápice que ele pode entregar, e não necessariamente que isso seja bom ou ruim, né? Não estou querendo dizer que isso seja algo negativo ou positivo na questão do trabalho. Os torcedores do Ravens já estavam já cansados da situação que o Ravens tem vindo, e por uma questão que virou um problema do time, que é a falta de capacidade no momento decisivo, né? O time começou a falhar bastante em momentos onde não deveria, e o Harbaugh não tinha mais respostas para entregar para o time. Tanto para sua estrela, que é o Lamar Jackson, que ele foi um dos responsáveis do seu draft e tudo mais, tanto do próprio time, né?
quando um técnico começa a perder o vestiário, parece não ser bom. E um técnico que não é especialista em nada, quando perde o vestiário, ele se torna um problema maior. Não que o Harbaugh não seja especialista, eu quero dizer que ele não é nem categorizado como uma mente defensiva ou ofensiva, né? Ele é um treinador de special Uhum. teams, é um gestor de grupo muito importante, é o responsável pelo Ravens ter um bom time nos últimos 10, 12 anos, mas tem essa questão que quando você perde vestiário, você acaba não conseguindo importar boas mentes de ataque, né? Principalmente o ataque do Greg Roman não era aquele cavalo possante, João adora o né? Greg Holmes. Tem gente que gosta, mas não era aquele Não cavalo sou eu. possante. Mas assim, ele não. Eu digo que é um problema que talvez ele precisa consertar no Giants. E o irmão dele também tem um certo desse defeitinho, deu para ver, né? Ele trouxe toda a comissão técnica dele de Michigan, mas isso não ajudou muito no profissional. O ataque não é consistente, e a mesma coisa aconteceu no Ravens. Então precisa Ataque que de. acabou de contratar o Mike McDaniel. Eu adorei essa Agora contratação. sim, é a É, captação desses talentos, né? Um coordenador de especialista. O problema do Harbaugh é que ele sempre vai ver a margem e a depender de boas contratações. Apesar Uhum. dele ser um excelente gestor. É o que você espera de um treinador na questão de um HC mesmo, mas ele é muito mais um HC GM do que um HC especialista de campo, entendeu? Então, isso atrapalha um pouco no decorrer do trabalho. Ele tem sucesso 1, 2, 3 anos e ele não pode falhar, porque ele provavelmente vai ter, depois de a cada 2 anos, ter que remontar a comissão técnica. Uhum. o que ele precisa de Joe Flacco na mão dele para ganhar um Super Bowl, basicamente. E você, João, o que você achou dessa chegada do Harbaugh aí? Foi inclusive, assim, acho que a principal movimentação dessa off-season já, e, logicamente, muita mídia em cima, né? Uhum. Enfim, o que você achou dessa contratação? Cara, eu tô na mesma página aí com o Vitor. Eu falei várias vezes que eu não entendia essa empolgação tão grande do torcedor dos Giants com essa contratação, porque a minha pergunta é: o que o John Harbaugh traz para o time? O primeiro movimento dele já me agradou. Eu acho que se ele trouxer um pouco da organização estrutural dos Ravens para os Giants, já valeu a contratação. Cara. Se ele conseguir tornar os Giants mais profissionais como os Ravens. Mas a minha dúvida é o que ele traz além disso, cara. Eu concordo muito. Eu acho que a contratação de um head coach de organização, né, esse head coach CEO, traz esse problema que o Vitor falou. Você está constantemente tendo que reconstruir sua equipe. Porque se você tem sucesso, eles são contratados por outros times para ser head coach. E se você não tem sucesso, você tem que demitir eles. Essa é uma vantagem. Esse tipo de treinador tende a ter uma sobrevida maior no cargo, porque ele tem bodes expiatórios. Só que chega uma hora que acaba as desculpas, né? Que foi o que aconteceu com o Harbaugh em Baltimore. Eu não vi nenhum torcedor dos Ravens triste com a saída dele. Não pesquisei muito, não conversei com vários, mas os que eu vi se manifestando estavam todos bem satisfeitos com a saída dele do time. O que eu entendo, assim, eu concordo com vocês, eu acho que essa questão, e até falei para alguns amigos meus, acho que talvez eu tenha falado também isso no nosso chat do Brasil Fantasy Football, que o Harbaugh traz essa questão da estabilidade, uma percepção de estabilidade que o Giants há muito tempo não tem, né? Nós acabamos sempre voltando às mesmas franquias no final de temporada, falando que a franquia não deu certo, que o ano foi ruim, que atrapalhou. Então, Jets, Giants, o Falcons até certo ponto, o Raiders meio sem rumo, enfim, essas coisas que parecem meio repetitivas. Então, eu acho que ele traz esse senso de estabilidade, que eu acho que é uma coisa muito importante. Ao mesmo tempo, eu entendo o que você disse, João, com relação a essa nova estrutura, e eu acho que, sinceramente, eu não tenho, acho que, preferência por estrutura, se ter o head coach reporta ao GM, se o GM é paralelo, enfim, não sei.
não sei como funcionar isso, eu acho que vai de cada organização. Mas o que me incomodou um pouco, o que talvez seja um problema aí, é a questão do Harbaugh ter exigido que a estrutura fosse dessa forma. Lógico, nesse exato momento está todo mundo em lua de mel, está todo mundo fantástico, está tudo funcionando, né? Lógico, teve um treino até agora. Mas, considerando o histórico, e principalmente a questão midiática que Nova York traz, o primeiro probleminha que o time tiver que lidar, esse tipo de coisa pode ser trazido à tona. O próprio Schoen fez uma entrevista, acho que ontem ou anteontem, dizendo que não era um problema para ele, que ele já está na NFL tem 20 anos, que para ele continua a mesma coisa, que ele vai trabalhar em paralelo e vai trabalhar junto com o Harbaugh. Mas é o tipo de coisa que poderia ter sido definido, ou poderia ter sido dito, até mesmo pelos donos do Giants, não falar, nós estamos reestruturando aqui. Inclusive, salvo engano, essa estrutura é a mesma estrutura que o Packers atualmente tem, em que você tem o presidente, né, e você tem o general manager e o head coach apontando para esse cara. Né? Então, tem essa estrutura diferente aqui, que eu acho que é o que o Giants vai meio que replicar. Mas vamos ver. Eu espero que os Giants sejam um time mais estável mesmo, que eles consigam ter sucesso, porque os torcedores têm sofrido já demais. Assim, é muito erro, a época do Daboll foi péssima, eles não conseguem, parece que, achar um norte, sabe? Que seja um planejamento de 2, 3 anos, mas não tem. Parece tudo meio feito às pressas, assim. Assim, e vamos ser um pouquinho mais números agora, né? Pouco sentimental. Você não pode ter uma liga onde seu principal mercado está sem um time bom. Então, assim, a NBA não vai deixar nem Knicks, nem Nets ficarem uma merda por muito tempo. Porque não é sadio. Por mais que eles falhem, vão para os playoffs e falhem nos playoffs, mas é um time que constantemente vai brigar nas cabeças de alguma forma. Você não pode ter o principal mercado do seu produto com um time podre por tanto tempo. E New York está com um time podre há muito, muito tempo. 2 times podres. Os caras têm 2 times e os 2 times estão ruins. E a mídia de Nova York não é também muito saudável para se trabalhar. Então temos esses 2 problemas. A NFL não quer que o Jets fale, que o Jets nem o Jets, nem ou um ou outro, né? O Giants ou o Jets sejam tão ruins, mas também a mídia de lá não faz muito, não é muito favorável a deixar um trabalho ser extenso e bom por muito tempo. Sim. Até o que aconteceu um pouco com o Rodgers, né? Quando ele foi para o Jets, ele, eu tô tranquilo. Porque uma das coisas que levantaram é como essa figura extremamente polarizante e midiática vai se dar com a mídia carniceira, digamos assim, que Nova York tem. Então, exatamente, existe uma força aí externa dos highlights, das fofocas que sejam, dos rumores e não sei o quê, que influenciam bastante na questão do time. Então, vamos ver, assim. Mas os Giants precisam mesmo de uma força estável. E eu acho que, sim, o Harbaugh não é o diferencial. Não tem um diferencial que você fale, esse cara é o maior mente ofensivo, o maior mente defensivo. Mas ele traz essa base, né, esse chão para ser construído coisas. Um comentário, acho que é importante nisso que você falou, sobre esse papel da mídia. Isso mesmo que você falou, né? Essa reestruturação de poder dentro da organização, isso não precisava ter sido vazado como uma exigência do Harbaugh, né? Então, entra já nesse papel aí da mídia de Nova York, de qualquer coisinha eles vão pegar ali e vai vazar e vai virar uma notícia. Sim. Esse escrutínio todo, assim, ele influencia muito no comportamento dentro do campo, né? Bom, próximo aqui, o Falcons. O Falcons teve uma contratação tanto de head coach, né? Quanto também do presidente de operações, o Matt Ryan, ex-quarterback do time, como presidente da operação. E... Eu nunca entendi esse cargo, cara. Fizeram um cargo pro cara. Sim. Pronto. Não, President of Football Operations tem em vários lugares, assim. Não, eu sei, mas parece que fizeram o cargo pra... Vem cá, trabalha com a gente precisa de uma cabeça que não seja dentro da estrutura da franquia. Eles queriam o Matt Ryan, né? Entrevistar outras pessoas só para manter a aparência, mas o cargo foi realmente dele desde o começo.
Mas olha, o Matt Ryan, eu acompanhei ele um pouco durante essa temporada, porque eu assisti os jogos com a narração em inglês, né, por conta da zona aqui. E, cara, ele tem demonstrado uma inteligência, uma clareza muito grande sobre o que é a NFL, não sobre a sua posição de quarterback, mas sobre esses movimentos, assim. Então, eu acho que foi não vou dizer uma surpresa, mas me parece coordenado, sabe? Não parece aquela coisa só porque ele jogou lá no Falcons, ele foi um quarterback do Falcons, automaticamente ele tem uma preferência por ser esse cara. Lógico, acho que deve ter candidatos mais preparados em termos de histórico, em termos de trabalhar. Inclusive o Sullivan, que foi pro Dolphins, eu acho que é mais preparado do que ele como GM e tudo mais. Mas eu achei interessante. Agora, o Falcons trouxe um head coach que para mim foi excelente a escolha, que foi o Stefanski, né, como head coach do time. E ontem também confirmaram que eles trouxeram o Bill Callahan, o treinador de linha ofensiva, que era do Browns por muito tempo, depois foi para o Titans com o filho. E assim, acho que esse movimento do Stefanski foi muito bacana para um time também que tem talentos, tem peças para jogar, mas também, como eu passei essa temporada inteira dizendo que o Falcons é o time menos sério da NFL. É o time que vai ganhar de 30-0 de um time que você não espera e vai perder de 30-0 do Jets sem 3 quarterbacks. Assim. Então, enfim, acho que essa escolha do Stefanski foi muito boa. E É, vocês? e complementando, além de trazerem o Bill Callahan para a linha ofensiva, o Uhum. movimento que eu achei mais importante, eles mantiveram o Jeff Ulbrich como coordenador defensivo. Sim, sim. Ótimo nome, realmente, realmente. Bem lembrado, bem lembrado. Gostei Eu também tô com você bastante. nessa. Eu Uhum. gostei muito da contratação do Stefanski também. Eu lembro que assim que ele foi demitido, eu falei que eu queria ver ele nos Falcons. Uhum. Eu acho que o personnel ofensivo dos Falcons encaixa perfeitamente no sistema dele. Acho que a única coisa que falta para os Falcons agora é um quarterback. Assim, Sim. claro, tem ainda buracos no roster, tudo, mas é um time que, se conseguir encontrar um quarterback, tá muito bem encaminhado. Malik Willis. Tá disponível, gente. Pode pagar aí. 4 anos, 200 milhões. Na compensatória. Mas é um time realmente, é um time que tem peças, não tem uma first esse ano agora, né? Porque deu a first o ano passado. Sim. Mas é um time que realmente tem peças, tem jogadores, tem o Bijan, tem o Drake London, o Kyle Pitts deve sair agora. Mas o Stefanski é um cara que eu gosto muito e é um cara que, não vou dizer que foi bode expiatório, porque ele também aceitou aquilo no Browns, mas ele é Uhum. um cara que demonstrou ter a competência para ser, enfim, um head coach por muitos anos na NFL e acho que vai fazer, espero, né, que faça um bom trabalho com o Falcons. Aqui temos uma situação um pouco mais inversa, ao meu ver, do que o Giants faz, né? Escolhe um treinador especialista, né? Um treinador de ataque Uhum. e com experiência de gestão de um time. Por mais que o Baker Mayfield começou a falar as merdas que aconteceram lá dentro, Tô e adorando essa mesmo novela assim, falando isso. Tô adorando essa pô, novela. vai ser bom demais eles se encontrarem 2 vezes por ano. Mas, pois bem, é um treinador com alguma especialidade, então ele. Se o trabalho começar a ruir e o ataque começar a ruir junto, você já vai ver o nome dele começando a entrar dentro da frigideira. Porém, eu acho que ele vai ter um sucesso relativo, porque eu acho que o Falcons um pouco do, do Dolphins, que a gente vai falar futuramente, também estão nessa situação que eu acho que esses caras não vão se esforçarem tanto para já se tornarem um time de playoffs esse ano. Porque eu não sei se eles têm certeza no quarterback que tem, vão jogar jogo a jogo, talvez eles, entrando no meio da temporada, eles já comecem a pensar no draft de 2027 para tentar alguma coisa boa lá, e não sei. Por mais que eu goste do Penix, eu acho que ele tem um certo carisma nele, do, do ele agora, ó. Gosto do Michael Penix Jr. Ele tem um certo carisma e uma certa capacidade, mas ainda assim é um cara muito instável. Precisava de um bom treinador de posição para poder auxiliá-lo. E eu não sei se o Falcons tem essa paciência toda para aguentar mais 2 anos para que ele se torne um quarterback titular. Assim. Hoje em dia ele ainda está naquela fase que você
não sabe se ele é. De franquia, é certeza que não é, mas quarterback titular de uma ponte para você achar e vendo a sua posição no draft para tentar alguma coisa no futuro, talvez ele seja esse cara. Sim, É, eu duvido que o Stefanski tenha sido contratado para, digamos, fazer o Penix jogar, sabe? Ele não tá lá para pegar no Penix, né? Eu acho que o plano dos caras é de médio prazo, longo prazo, e logicamente ele pode tentar fazer com que esse ano ele produza, mas eles devem ter um plano mais longo aí. eu acho até que esse desenvolvimento do Michael Penix nem é possível, cara. Eu acho que Uhum, pode ser o mesmo. grande problema dele é a precisão. Então, eu não acho que isso melhora na NFL. A NFL não desenvolve jogadores, com raríssimas exceções. Então, eu acho que os Falcons já viram que eles têm ali, que é um cara que tem qualidades. Ele tem um senhor braço em termos de força, do zip que ele consegue colocar na bola. Mas sem a precisão, isso não adianta muita coisa, cara. Assim, é o que você falou, é sempre exceções, assim. A gente tem o Josh Allen, Assim, que evoluiu bastante na questão de precisão, na questão né, mas o Josh Allen também é de outro mundo, eu sei que eu estou comparando injustamente quase. Mas tem o Goff, por exemplo, que também melhorou bastante depois que saiu do Rams, no sentido de saber jogar o que ele consegue. Agora, não é eu com não relação acho à que ele melhorou, precisão. não. Ele melhorou sim. Bom, na minha visão, o que ele jogou o que ele faz no Lions é muito melhor, porque ele jogava apavorado, cara. Ele jogava apavorado o tempo todo no Assim, Rams. é porque o entorno dele é melhor no Lions, né, cara? Exato, também, sim, mas é exatamente isso. Se você traz um Stefanski, ele consegue coordenar um time ali que o entorno do Michael Penix seja bom, eventualmente essa progressão poderia acontecer. Mas eu concordo contigo, como você falou, que o problema é a precisão, não é o ficar apavorado, né? Que é o Sam Darnold, por exemplo, quando estava no Jets, tinha um problema Sim, gravíssimo. Você lembra que todo mundo falava que ele via fantasmas, aquela coisa toda? sim. E simplesmente ele tá jogando o fino da bola no Seahawks, no sentido, lógico, dentro das limitações dele. Tá fazendo tudo que precisa, tem bons números, tá conseguindo executar tudo certo, e não tem mais esse desespero acontecendo. Porque não é colocado em situações de desespero mais, né? Exato. Mas aí que tá, não é Não é o precisão. jogador que muda, é a situação que muda. Exato. E, e aí eu não vejo muita solução nisso pro Penix, até porque ele já é um jogador muito experiente. Uhum. Ele jogou muito no college. Então, eu não vejo ele mudando quem ele é. Eu não tô colocando o E Penix como sendo um candidato a top 10 na temporada que vem, porque eu tô achando só é, que eles vão ter pelo menos um ano de treinar e colocar o Penix no máximo possível, entendeu? sim, eu não sei o que os Falcons vão fazer com o Cousins, Uhum. mas se o Cousins não for ficar lá, eles têm que trazer alguém com condição de competir por essa vaga de titular. Pode ser o Malik Willis também, gente. Pode ir. 4 anos, 200 milhões, tá tudo certo. Todo mundo Até precisa de um porque quarterback, pega o Malik Willis. até porque o Penix vai estar voltando de lesão também, né? Vai saber quando que ele vai estar pronto para jogar. Yeah. Todo mundo olhando pro Penix. É isso aí. É... A Outro time que eu acho que... transição, Eu falo, diga. desculpa falar, mas a transição feita entre o Michael Penix Jr. e o Kirk Cousins foi completamente emocional e pouco técnica, Uhum. assim. Porque É. assim, meu time está perdendo, eu vou ter que. Não, calma. Você sabe que você contratou um QB que tem seus problemas, deixa ele seguir, você tem que continuar lapidando o seu jovem atleta. Lapida ele. Eu sei que na NFL, quanto mais o jogador joga, mais ele se desenvolve. Mas no caso do Penix, ele precisava ter tido mais cuidado no backstage antes dele estrear como jogador de NFL. Porque dava para ver que os problemas dele no college eram graves, era um QB que tinha muito a ser consertado e não dava para fazer isso no Pass Pro, né? Ainda mais porque ele perdeu muito tempo de lesão. Então tinha que ter um pouco mais de calma, mas foi muito no emocional. O Cousins começou a jogar mal, muito mal, e já prepararam para colocar um cara no lugar dele. Em vez de ter tido um pouquinho de calma, esse problema não era real agora. Né? Você poderia ter esse Michael Penix sendo um quarterback um quarterback para 4 anos no Falcons, ele estreando agora, coisa poderia ser diferente, por exemplo. Foi uma grande lambança do General Manager, né? Porque o
o Kirk Cousins claramente não estava com condição de jogo ano passado. Ele não estava conseguindo se mover no pocket direito. Então foi toda uma bagunça que eles fizeram, o contrato gigante, seguido da escolha no top 10 do Michael Penix, que foi surreal também, e que justamente culminou na demissão do general manager, né? Eles quiseram falar, não, a gente quer fazer igual o Packers, mas ninguém tem a paciência, a calma para fazer como o Packers faz. Que tudo vem disso, né? Precisa ter paciência e calma para desenvolver esses caras. E Aí a gente entra pra na ter isso, questão você de tem não que ter ter. o titular já também, né? Você tem que ter o titular no lugar. Mais ou menos, eu acho que assim, como não existe Série B na NFL, e sendo bem sincero, eu acho que isso pode começar a acontecer principalmente pelo que a gente já falou sobre os quarterbacks que estão vindo do college, estão cada vez mais despreparados, assim. É, você tem um time que fala, vou passar 2 anos reconstruindo meu time, que foi um pouco o que o Lions fez, e passa por esse processo, entendeu? De deixar o cara ali marinando, treinando atrás, crescendo. Porque assim, a história do Packers é um pouco diferente, um pouco única, porque você tinha o Rodgers e aí você, né, continua jogando com o Rodgers com 2 MVPs e deixa o Love ali por trás. Um pouco o Patrick Mahomes fez com o Alex Smith também. Aliás, o Chiefs fez, né, com eles dois. Mas como não tem essa série B, não tem esse rebaixamento, tem algumas franquias, principalmente as franquias que estão sempre, acho que, brigando nessa parte de baixo, então nesse, sei lá, nesse pântano. Eu não sei, cara, às vezes vale a pena, você pega um GM bacana, pega um head coach bacana, trilha um plano de 5 anos e escolhe um cara e deixa esse cara 2 anos atrás de um Geno Smith da vida, de um, sei lá, de um starter que não seja espetacular, sabe? Não sei. O Lions, por exemplo, ele poderia fazer isso muito bem com o Jared Goff. Poderia esse ano pegar um quarterback, sei lá, dar umas picks, pega o Mendoza, se for o caso, lógico que seria muito caro, mas pega o Mendoza e deixa ele atrás do Jared Goff mais 2 anos, e daqui 2 anos ele se torna um quarterback titular. Porque eles podem ir Eu com o tô. Goff. Uhum. Eu tô vendo um movimento diferente agora, falando um pouco dessa transição college NFL. Eu tô vendo Uhum. uma mudança interessante disso, sabe? Com os atletas sendo permitidos serem pagos no college, a chance deles ficarem Uhum. no college é maior agora. Então eu acho que esses caras vão ficar mais tempo lá e por causa disso eles vão ter mais experiência de jogo. Porque antes a gente via uma bagunça dos caras saindo com 2 anos de titularidade, às vezes 1 ano de titularidade, 3 de redshirt. 3 de redshirt não, mas 3 de banco, né? E achando que estavam prontos para a NFL. Deixando Kaiser, por exemplo, era um cara que precisava ficar mais uns 2 aninhos ali no college, ele estaria pronto, né? Mas é o que eu digo, é o que eu acabei de falar. Eles não eram pagos, agora são, então vale a pena. Só não pode ficar igual o nosso amigo Carson Beck, né? 35 anos de college aí não dá, né? Pelo amor de Ou o Deus. Tyler Shuck. Tyler Shuck tem 73 anos na NFL e entrou ano passado. Né? Ele já está pegando pensão, né? Já está com o retirement dele, mas está jogando na NFL. Não vou cair no bait, não vou. Não, deixa isso pro pessoal que depois fica falando do Chuck. A gente precisa trazer os temas para discutir. Tipo Bo Nix, assim. A gente precisa só falar o nome Bo Nix, pro pessoal depois ficar comentando sobre a nossa gravação. Com relação a essa questão de planejamento de médio prazo, longo prazo, eu acho que também o Dolphins fez um movimento corretíssimo. Pegou um cara muito, muito bom, na minha opinião, para ser o GM do time, o Sullivan, que é ex-Packer. Parece que eu tô falando só porque ele é ex-Packer, que ele é foda, mas não. O Packers tem uma cultura e um histórico muito grande e extenso de formar grandes gestores. Né? A gente tem desde o Schneider no Seahawks até ele agora, o Elliott Wolf, que está no Patriots também, e o Patriots agora está como um dos 4 finalistas. E trouxe, ele escolheu o Jeff Hafley, ex-defensive coordinator do Packers, para ser esse head coach. Eu sinceramente não sei o que dizer sobre o Hafley no sentido de eu não era fã dele. Acho que ele fez um bom trabalho no Packers, dadas as circunstâncias, principalmente em 2024. 2025, depois da perda do Parsons, a defesa dele ruiu, e eu acho que ele tem sim um pouco de responsabilidade disso, mas é um cara que todo mundo fala bem dele. Todos os técnicos ao redor dele, que ele é um líder, que ele é um cara que tem uma cabeça muito boa, que ele sabe conversar. Todos os jogadores que jogam para ele até o momento, e principalmente alguns dos mais vocais,
disseram que ele é realmente um cara que é o tal do leader of men, então talvez para esse gestor de head coach seja exatamente o que os caras precisem. Dito isso, acho que o plano do Dolphins é remontar a casa toda, né? Não vão continuar com Tua, não devem continuar com essa estrutura. Inclusive, agora fora de brincadeira, já tá com esses rumores de que o Dolphins vai contratar o Malik Willis, porque ele, né, trabalhou ali no cara a cara com o Hafley, pelo menos para essa ponte. E acho que é um plano muito possível de ser o que o Lions fez quando trouxeram o Dan Campbell. Você joga com o que dá esse ano, mas constrói e se estrutura para o próximo ano. O que o Jets talvez esteja tentando fazer a partir de agora com o Aaron Glenn, que eles têm agora, sei lá, acho que 5 piques de primeira escolha nas próximas 2 temporadas, né? 2 agora e 3 na outra, se não me engano. Então, a ver o que eles vão fazer, mas também gostei da movimentação. Só o head coach que ainda, para mim, é um ponto de interrogação. Para mim, a questão organizacional do Jeff Hafley já era uma situação diferente do que estava acontecendo em outros times, né? O Packers tinha um head coach e ele estava na defesa. E o nosso head coach, ele não era um head coach de fato, era mais um coordenador ofensivo. Então, tipo, era uma situação um pouco diferente. Parece que eu tô sendo hater, talvez eu seja mesmo, mas assim, eu acho que o trabalho do Jeff Hafley, apesar do final de temporada que foi meio ruim, ele é um trabalho muito positivo pelo material humano que ele tinha, né? Então ele sabia que o time dele era uma defesa de, como é que eu posso dizer, um trabalho de cobertor curto. Então ele sabia que ele precisava muito que as coisas funcionassem com o Micah Parsons. Se não funcionasse, ele sabia que muitas coisas iam aparecer e problemas iriam ocorrer. Mesmo assim, ele conseguiu contornar alguns defeitos. Mesmo sem o Parsons, ele conseguiu contornar alguns defeitos, mas ainda assim tem uma hora que a falta de talento acontece. Você não pode. Você precisa realmente que seu talento, como é que eu posso dizer, né? Tipo, que o talento do seu time apareça. E ele não tinha tanto esse talento, né? O corpo de secundário era ruim, não tinha jogadores que funcionassem bem no sistema dele. E, desculpa, né? Treinador treina o time que tem, né? Então, é o que tem. Exato. Então, Eu acho que essa falta de talento ela ainda é mais difícil de mascarar na defesa do que no ataque, né? Sim, sim. Se você tem um wide receiver bom e 35 ruins, você vai fazer jogadas pro bom e tá bom, e vai funcionar algumas coisas. Mas na defesa, sim, o ataque vai colocar o melhor recebedor dele contra o seu pior cornerback 90% das vezes. Por mais que você tente que isso não aconteça. E o Hafley ainda usa aquele. Como é um time de mais cobertura em zona do que homem a homem, então o Packers não vai andar com seu cornerback 1 pelo campo atrás do Jamar Chase. Ele vai deixar com que o Jamar Chase se alinhe contra o slot CB e deixa acontecer. Fazer o quê, né? São escolhas. Assim, novamente, eu não sei se necessariamente a filosofia defensiva do Hafley é a tônica do time do Dolphins a partir de agora. É mais a questão de que eu acho que ele foi uma boa escolha no sentido de ser essa pessoa que se relaciona bem com todo o âmbito de treinos, né? Tanto de jogadores quanto técnicos. Agora, meu pet peeve, digamos assim, meus problemas com o Hafley foi mais essa questão. E lógico, perder um Parsons é a mesma coisa que perder o Myles Garrett, é a mesma coisa que perder um McCaffrey, por exemplo, no ataque. Você tem que redesenhar todo o teu time, né? Você não tem como. E já se esperava que houvesse uma queda, mas enfim, para mim foi muito maior do que eu queria, talvez. Eu não sei se mas se você esperava, parar mas do que eu para queria. olhar, foi assim, a defesa do Packers foi ruindo a partir das lesões do Devontae Wyatt, que perdeu bastante da pressão, e da lesão do Micah Parsons. Então a gente já via essa problema estrutural, porque realmente você perde os dois melhores jogadores da sua linha defensiva. Assim, o melhor jogador de linha interna e o melhor jogador de linha externa. Então, pô, é complicado você conseguir fazer esse time ainda ser ótimo,
mas ele ainda era funcional. Depois que algumas outras coisas foram acontecendo durante o ano, até o funcional foi deixando de acontecer. Sim, sim, sim. Logicamente, o Packers, eu falo isso com muita tranquilidade. O Packers, se não tivesse tido as lesões que teve, o Devontae Wyatt principalmente, Devontae Wyatt, Micah Parsons e Tucker Kraft, possivelmente esse time estaria hoje, né, entre os 4 finalistas agora, porque era um time muito forte. Mas isso é uma coisa muito interessante e importante, que às vezes a gente não lembra, e eu acho que inclusive é uma coisa que eu queria trazer para essa nossa conversa hoje. Sobre o quão difícil é fazer um time, montar um time e ser um time realmente postulante ao Super Bowl, né? Nós temos os contenders, nós temos e olhamos, principalmente antes da temporada começar, para os times mais fortes, os times que vão acontecer, mas tem tanta coisa envolvida nisso, e essas lesões são esse tipo de coisa que atrapalham demais. Né? O próprio Broncos, que está jogando também o redondo, está super bem, muito bem treinado e tudo mais, acabou de perder o Bo Nix. Eu sei que tem gente que acha que a substituição dele pelo Steedham não é um grande fall-off, mas é um baque. É um baque porque o Bo Nix está dentro da estrutura, dentro daquele jogo, por, sei lá, 17 jogos e tá azeitado o negócio, sabe? A gente poderia colocar, sei lá, se o Drake May, por exemplo, se machuca no time do Patriots, o que é o time do Patriots? Né? Ou se eles perdem 2 pessoas da linha ofensiva que seja, não precisa ser os titulares, não precisa ser titulares, não precisa ser os melhores, mas se perdem 2 jogadores da linha ofensiva, uma linha ofensiva que não é espetacular, mas tem jogado junta por 15 jogos praticamente, é um buraco. Abre-se um buraco e, logicamente, quem vai sofrer com isso é o jogo do Drake May, é o jogo dos running backs, é o jogo dos wide receivers. E aí eu queria que a gente conversasse um pouco e a gente trouxesse esses pontos, porque é importante que as pessoas entendam que a NFL em si é muito difícil, né? É muito fácil a gente no começo de uma temporada olhar e falar, esse time tem Saquon Barkley, AJ Brown, Devonta Smith, Dallas Goedert e uma linha ofensiva que faz um tush-push fantástico, né? E tem o Jalen Hurts que, sei lá, resolve uma coisinha ou outra aqui. Legal, esse é o time mais forte de todos. Howie Hausman é fantástico. Velho, o que foi o Eagles esse ano? Sabe? O que eles produziram? Comparativamente com o resto da NFL? E é isso, assim, essa coisa da lesão acho que é uma das questões mais prementes. Inclusive, eu chamei o Vitor para cá para a gente discutir sobre esse tema, porque eu e ele, a gente passou a última semana, pelo menos, nas discussões sobre o Packers, sobre a falta de sucesso do Packers, tanto na temporada regular quanto na post-season, esses jogos que o Packers perdeu esse ano para times nomeadamente mais fracos. E tem uma série de coisas por trás que às vezes a gente nem percebe, né? Uma delas, que acho que a gente levantou já, questão da mídia. A mídia influencia muito também no âmago dos jogadores. E isso pode influenciar em paralelo, logicamente, a produção. Mas, enfim, o que mais que vocês lembram, o que vocês pensam, o que vocês entendem que são também muito importantes para garantir esse sucesso, né, de um time na NFL? Porque não é só ter os melhores jogadores ou ter um melhor jogador numa posição XYZ. Para mim, o sucesso é tudo isso e um pouco de sorte, né? Sim. Mas eu tenho um ditado que eu repito sempre quando eu falo alguma coisa no Packers BR, é sorte acompanha os competentes. Então, assim, se você é competente, a sorte vai te acompanhar de alguma forma. Por mais que as coisas tenham dando errado. Uhum. Então, assim, o Packers, ele foi incompetente até certo ponto, ao ponto que a sorte começou a não sorrir pro time. Então, por exemplo, tu tem um jogo muito abaixo contra o Browns. E você não é competente para você vencer um jogo que seria tecnicamente fácil. E você, ainda por cima, é incompetente no seu trabalho de special teams, a sorte não vai te sorrir. Você vai ter um chute bloqueado e vai perder um jogo por 3 pontos pro Joe Flacco, cara. É isso. E o Packers ele foi incompetente em muitos jogos que tecnicamente ele seria o favorito. Isso é um problema desse ano por uma questão. Eu acho que o nosso treinador usou os jogos fáceis, tecnicamente fáceis,
não para potencializar o que outros treinadores usariam. Por exemplo, você tem um jogo aéreo muito bom, você usaria esse jogo para fazer esse jogo aéreo explodir e vencer o jogo facilmente, né? Eu acho que o Packers usou muito, o Matt LaFleur usou muito esses jogos fáceis para tentar impor as suas tendências de filosofia. E Uhum. não impor na questão de algo autoritário e tudo mais, mas sim fazer com que o time funcione no preceito da sua filosofia de jogo. Então, contra um Browns, contra um Panthers, ele se forçou a usar o jogo corrido, a setar o jogo corrido, a fazer o seu estilo de jogo aparecer, para que o time funcione segundo a sua ótica. E não, tecnicamente, o jogo aéreo funciona pra caramba, então eu vou usar o Jordan Love para passar muito a bola e vencer esse jogo com o Jordan Love, mas porque isso não é a filosofia dele de futebol americano, entendeu? Então ele usou os jogos fáceis para isso acontecer. E no fim, isso atrapalhou um pouco na preparação, né? Você vai perder um jogo contra o Browns, perde um jogo contra o Panthers, empata um jogo contra o Cowboys, que Cowboys. são um jogo. O Cowboys é uma situação um pouco diferente porque o time fez o favor de botar o adversário de volta no jogo e tudo casou, né? O Dak Uhum. Prescott estava numa noite mágica, a estratégia defensiva não foi o ideal e não houve um reajuste, uma coisa comum da comissão técnica do Packers é não ter esse reajuste quando alguma dificuldade é enfrentada. Eles fazem bem, vou ser honesto, eles fazem bem a análise pré-jogo, então o time vem preparado para uma questão X, o adversário reajusta para fazer uma coisa Y e o Packers não sabe responder essa coisa Y, né? Não sai do que aconteceu do X. Então, aquele jogo contra o Cowboys foi um problema, mas não o mesmo problema do que esses outros jogos fáceis, né? Aí, por exemplo, eu vou dar contra o Vikings, o primeiro jogo contra o Vikings, onde o time do Packers passeou em campo, mesmo podendo passear em campo com mais facilidade, conseguindo impor um jogo aéreo mais potente, conseguindo fazer o seu resto do time funcionar, o Packers fez questão de passar o mínimo possível a bola e correr o máximo possível com a bola para que a linha ofensiva entre em sintonia para o que o LaFleur entende de futebol americano. Então você pensa assim, você sacrifica um jogo fácil para que você faça sua filosofia funcionar. E no fim, isso foi um problema, porque a filosofia do LaFleur não funcionou esse ano. Então, por quê? Porque a linha ofensiva foi horrível. E, e, e também teve muitas lesões na linha ofensiva, eu não vou ser injusto. Teve muitas lesões, mas também teve muitas escolhas ruins de quem ia ficar em qual posição. Então, tem muito treinamento, tem muita competência, tem muita teimosia, geniosidade. Eu nem falo de teimosia, mas de ser genioso, sabe? Um treinador de futebol aqui do Brasil, um tal de Abel Ferreira, fala que ele faz a própria cama para dormir. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele treina o time segundo os seus preceitos, não segundo o que as ideias dos outros. E Uhum. se o time falhar ou ter sucesso, vai ser segundo os seus preceitos. E essas pessoas mais geniosas são assim, você vai ter que se acostumar. O Mafra sabe bem que eu sei analisar os jogos segundo o que o treinador tem de ideia de futebol. Quando as ideias deles param de funcionar, aí é um problema. Aí é um defeito. E eu sei entender, eu sei o que é o meu ideia de futebol americano, o que eu queria que acontecesse, e eu sei o que o LaFleur gosta que aconteça. E às vezes é também aquela questão. Às vezes o que o LaFleur gosta que aconteça também não está funcionando. Aí você tem que também entender que, tipo, alguma coisa está acontecendo errado e você tem que corrigir. Mas E esse ano essas coisas passaram muito pelo péssimo trabalho da linha ofensiva. Se a linha ofensiva tivesse um trabalho ligeiramente melhor, o LaFleur teria ido melhor nesse ano. uma dúvida aqui, extrapolando um pouco a questão de ser Packers ou não, apesar de o Packers ser o principal exemplo para uma série de temas que eu acho que influenciam muito no sucesso ou insucesso de um time. Para além, lógico, dos óbvios, né? Ter bons jogadores, ter um bom técnico e tal. Primeiro, assim, logicamente, todos os times que estão na NFL estão sempre a tentar ganhar o jogo.
né? Não sempre vão ganhar, logicamente, mas raríssimas foram as vezes que você vê um time completamente entregue e que aceita o outro time fazer o que quer contra eles. O jogo contra o Browns, por exemplo, que o Packers perdeu, os Browns, por mais limitado que esteja, jogaram no seu máximo, quiseram ganhar aquele jogo por tudo. E aí, enfim, competência ou não de conseguir segurar os caras. Mas uma pergunta aí, João, talvez você, por conta também de ter treinado e ter essa consciência, a NFL, o futebol americano é um esporte de muito impacto, né, em que o risco de lesão acontece praticamente todo snap, e nós temos um índice de lesões relativamente grande, né? Será que isso está, de alguma forma, isso faz parte de como os técnicos, como as equipes organizam o seu jogo, ou isso, na verdade, não é uma realidade? No sentido de que, por exemplo, usando o exemplo que o Vitor deu, o time abriu uma liderança de, sei lá, 3 touchdowns, e aí ao invés de ficar nesse jogo aéreo, ou tentar fazer mais 2 touchdowns que seja, o jogo aéreo, em teoria, traz um aumento maior de lesões, que seja. E aí, então, por isso o time acaba indo pro passe não, pra corrida. Logicamente, tem a questão da corrida também, que come o relógio muito mais tempo, ou seja, se controla o relógio para além dessa questão da lesão. Mas essa questão da lesão é algo que eles entendem que faz sentido, não faz sentido, porque uma coisa é o relógio, e aí eu acho que sim, muitos times que abrem liderança entram no jogo corrido o tempo todo, assim como times que estão a perder basicamente abandonam o jogo corrido, ou quase todos. Mas é uma coisa que ficou na cabeça e eu queria te perguntar, já faz um tempo inclusive, sobre essa questão de se o potencial de lesões é algo que se leva em conta também na escolha, no estilo das jogadas a serem colocadas, principalmente quando o time está confortavelmente controlando o jogo. Assim, minha experiência como treinador não adianta muito para responder essa, porque são realidades muito diferentes, né? Sim. Mas pelo que eu sempre conversei muito, principalmente com técnicos de high school, alguns de college, nunca tive a chance de conversar com algum da NFL. Mas essa coisa de prevenir a lesão, isso só vira uma preocupação quando tá um blowout mesmo, quando o jogo já está definido. Certo. Essa postura de reverter para o jogo corrido quando você tem uma boa vantagem é o que você falou, é uma escolha tática. É para gastar relógio, é para controlar a posse, é para reduzir a chance de turnovers. Tem vários motivos aí por trás dessa escolha. E que realmente nem sempre é uma boa escolha. Mas técnicos da NFL, isso está mudando um pouco, mas eles são pessoas conservadoras por natureza. São pessoas avessas a risco. Por isso que a gente vê todo mundo jogando de uma forma muito parecida no que a gente chama de futebol americano situacional, né? Sim. A gente vê pessoas ainda passando em situações óbvias de passe, correndo em situações óbvias de corrida. Existe muito o medo do erro. E, claro, existe também o reconhecimento do que dá certo. Mas é isso, é uma questão que vai muito além da lesão. Eu acho que a lesão só entra na equação quando o jogo já está garantido. Entendi. Porque também tem essa questão do jogo controlado e contra os principais times, contra os times mais fracos, e eu uso fracos entre aspas, porque a NFL é muito parelha. Lógico, tem melhores e piores, mas é muito parelha. E é isso, assim, você fala, pô, esse jogo eu posso me dar ao luxo de sei lá, não colocar tudo no máximo, sabe? E acho que o Victor vai concordar comigo, é um sentimento que nós tivemos com o Packers esse ano, e até talvez durante esse período do LaFleur, em que os jogos difíceis, os jogos que são briga de cachorro grande, né? O Packers vem com uma formação que você vai falar, eles vão passar o carro. Como que aconteceu, por exemplo, contra o Lions esse ano, né? Todo mundo esperava que o Lions fosse o melhor time da NFC North, que ele ia jogar e tal, e o Packers simplesmente veio, primeiro jogo, inclusive, da temporada, pegou e dominou os caras o tempo todo. O segundo jogo também foi super bem. E aí, quando chega nesses times mais, novamente, fracos, ou times que estão com um recorde pior, o time tende a sofrer. Isso não é só o Packers, normalmente é o Packers, eu diria, porque é o que a gente assiste mais, mas isso acontece com outros times também. E eu não sei se tem essa percepção também do outro lado e falar, bom, aqui eu posso tirar o pé um pouco, aqui eu posso controlar, porque
o que me interessa mesmo é aquele jogo divisional, o que interessa para mim é matar os próximos 3, assim, ao invés desse jogo que eu estou jogando agora. Eu vou passar na frente do João todas hoje, desculpa, João. Sem problema. Assim, o Packers esse ano teve os jogos armadilha, né? Que você pega um Panthers antes de um jogo divisional, tu pega um Cowboys, desculpa, um Browns antes de você enfrentar um Cowboys, e você teve esses jogos armadilhas aí, e eu acho que isso tem muito da sua capacidade de manter o seu time, como é que eu posso dizer, comprometido. Seu time comprometido jogo a jogo. O técnico fala que não, mas ele olha pelo calendário e ele vai falar assim, vou enfrentar o Cowboys depois de pegar o Micah Parsons, esse é um jogo chave. Aí tu vai, eu vou pegar um Panthers antes do Eagles. Esse é um jogo que eu posso descartar, não é tão problema, porque o Eagles é um jogo importante, é um adversário mais forte. Então, essa capacidade do time de manter o seu time, do treinador de manter o seu time em todo jogo, dentro da. Eu acabei de falar a palavra, eu acabei esquecendo. Comprometido e ao jogo é complicado. Então, por exemplo, a gente viu o Packers começando no famoso slow start, parecendo um Pokémon, que tem essa habilidade, que ele vai lá e começa o jogo merda contra, desculpa a palavra, mas contra o Cardinals, porque na semana seguinte enfrentar os Steelers é um jogo importante. Ele começa mal, mas ele vence o jogo, mas ele começa mal. Aí o Giants ele também começou mal contra o Giants do Jameis Winston. Ganhou o jogo, mas começou mal também. Então, tipo, é uma capacidade desse time de não ter comprometimento com todos os jogos, mas isso vem muito da filosofia. Por exemplo, o LaFleur provavelmente vai querer administrar durante toda a partida. Não só. Então ele não vai fazer um jogo igual a gente via, por exemplo, com o McCarthy e o Aaron Rodgers, abrir 45 pontos e administrar esses 45 pontos até o final do jogo, fazer uns 47, 50 no máximo, mas abrir uma vantagem que você sabe que não vai reverter. E você só abre essa vantagem sendo muito agressivo. Você não vai fazer essa coisa tentando administrar o jogo, tentando ser, igual o LaFleur tem por filosofia, ser true neutral, que é o cara que ele tá em todas as situações, ele pode passar ou correr com a bola. Segunda para 20, ele vai correr com a bola, não tem problema. Primeira para 10, ele vai correr com a bola, não tem problema. Segunda para 1, que é a melhor situação para um treinador ter aí abrir o playbook, é quando você tem uma segunda descida curta. O LaFleur vai querer correr com a bola para manter o relógio rodando, para manter a campanha viva, então é uma questão de filosofia do LaFleur, vai funcionar assim, e é uma coisa que acontece com outros treinadores por aí, que é tentar administrar o jogo, tentar fazer com que o seu time seja dentro da sua filosofia, dominante dentro da sua filosofia. E é uma questão da geniosidade desses caras. Eles também têm isso, né? Eles são conservadores, têm medo do erro e são geniosos. O LaFleur é genioso, é um desses caras. Estou aqui a pensar. E também é outra coisa que pulou aí recentemente, e principalmente nessas discussões sobre novos DCs, OCs para os diferentes times, e até mesmo, por exemplo, a chegada do Mike McDaniel no Chargers, o quanto esses treinadores eles também influenciam na produção do time na temporada, né? Lógico, não necessariamente num snap em si. E o quão importante é ou não é ter um grupo experiente nesse caso. Aí voltamos, logicamente, e sim, esse é um episódio meio packerino para todos que estão nos ouvindo, porque a gente tem o contexto do Packers com uma série de debates históricos e tudo mais, e acho que são temas que, por vezes, a gente deixa passar. Mas o Packers também tem o grupo técnico mais jovem da NFL, né? A experiência do time é muito, muito pouca em termos de treinamento.
defensive line coach, offensive line coach, defensive back coaches e tudo mais. Quando você combina os anos de experiência desses caras, o Packers é o que menos tinha na NFL. E aí ficou essa dúvida para mim, assim, sobre o quanto isso pode influenciar em um jogo, por exemplo, esse contra o Browns, ou um jogo que um time ganha ou perde. E aí, João, novamente, tentando usar um pouco do paralelo que você tem com que você treinou, eu sei que a realidade é completamente diferente, mas, por exemplo, e aí eu vou dar um exemplo completamente nada a ver. O fato de você ter um treinador de linha ofensiva sem nenhuma experiência, mas você tem um head coach com, sei lá, 30 anos de experiência, um Bill Belichick da vida, assim, é um problema, é uma questão, esse cara pode influenciar negativamente, digamos assim, o que a linha ofensiva faz, ou o fato de você ter um cara como o Bill Callahan, que o Falcons trouxe, traz um benefício porque ele tem uma experiência gigante, ele já passou por N coisas, e por isso ele vai, sei lá, ele vai explicar melhor as coisas para o pessoal da linha ofensiva, ele vai dar mais tranquilidade. Isso é uma realidade ou não? Como é que você percebe isso? Cara, eu acho que isso vai meio que de encontro ao que acontece em qualquer profissão. Uhum. Eu acho que a competência da pessoa naquela profissão dela é uma combinação de fatores. E lógico, experiência é um deles. Se você tem mais experiência, você provavelmente tem mais repertório. Você já teve em situações parecidas, sabe o que deu certo, o que não deu. Mas não acho que que deva ser o fator decisivo na contratação de um treinador. Porque muitas vezes uma pessoa mais jovem chega com ideias diferentes, ou ela mesma tem esse repertório, ainda que não de forma prática, mas tem teórico. Então, eu acho que é uma combinação. É um fator que influencia, sim, mas está longe de ser o mais importante para mim. Certo. Eu acho, inclusive, que a gente tem um exemplo aqui, né, nesses playoffs agora, que a gente tem um treinador extremamente experiente como o Sean Payton e tem o McDonald que está começando, né? Então, e ambos são excelentes no que eles fazem. Eu acho que existem várias maneiras de se chegar nessa excelência, assim como acho que isso se aplica também à fórmula de sucesso para um time. Existem diversas formas de chegar ao sucesso na NFL. Só que eu acho que algumas são mais difíceis do que outras. Por exemplo, de novo, voltando no que a gente falou lá no começo, na importância de se ter um head coach que também seja um play caller. Eu acho que isso é fundamental para a NFL atual. Eu acho que os times que não têm isso saem atrás, porque eles vão estar sempre perdendo qualquer coordenador de talento que eles tiverem. E coaching é cada vez mais importante. Eu acho que o coaching hoje está sendo mais importante do que o talento individual do elenco. Também, pegando como exemplo esses playoffs agora, a gente pega os 4 times que sobraram. Ou eles têm um head coach que é um play caller excelente, um arquiteto tático excelente, ou eles têm um quarterback elite, que é o caso do Patriots. Mas mesmo assim, ó, o Mafra falou sobre o tempo de treinamento, né? Se você pegar os treinadores de campo, o Seattle Seahawks é o time mais experiente em treinadores da NFL. Da NFL não, dos playoffs. 129 anos combinados entre todos os treinadores de campo. Coordenadores de posição, treinadores principais, treinadores de coordenadores de defesa e ataque special teams. Então, tem 129 anos de experiência no todo da equipe. Você tem treinadores jovens, você tem treinadores mais velhos, mas são 129 anos combinados. São 129 anos combinados, que eu quero dizer. Então, você vai pegar todos os times dos playoffs, os que avançaram. O Seattle Seahawks tem 129 anos. O Denver Broncos tem 97, mas tem o Sean Payton que tem... Só ele deve ter os 90 ali de experiência na NFL. Aí você tem aqui o Los Angeles Rams, é o segundo mais jovem, é 59 anos de experiência de NFL, mas tem uma estrutura um pouco mais. O Packers, ele Tem o McVay, já é o diferencial. Ele tem o McVay, foda-se. Tem o McVay, tem o Matthew Stafford, então, tipo, tem alguns diferenciais, mas eu quero dizer que
O Packers, ele é o time que tem ele foi com 47 anos de experiência combinadas. Ou seja, ele é 10 anos, quase 10 anos menos do que o segundo mais jovem desses playoffs. Então Hum. é um time com experiência do corpo de treinadores muito menor do que você pega, por exemplo, o Seattle Seahawks, que tem o McDonald, que começou agora na NFL como head coach, mesmo assim tem uma comissão técnica um pouco mais experiente. Isso, como você disse, coaching é muito importante. Porque para mim é um pouco assim, esse entorno mesmo, assim, o head coach sendo play caller ou não, e eu concordo plenamente contigo, João, de que o head coach sendo play caller é um bônus a mais, né, usando a redundância aqui, mas o entorno que ele precisa ter com ele, eu também acho importantíssimo para estabilizar esses outros temas, e principalmente considerando também o turnover que acontece de ano a ano nos times, né? Não só, logicamente, jogadores que você perde, porque o salary cap te proíbe de manter todo mundo, mas também porque muitos rookies vêm, undrafted free agents, e durante a temporada você acaba tendo que fazer essa renovação natural, digamos assim. E me parece um argumento válido, e novamente eu não posso garantir isso, mas me parece um argumento válido dizer que o grupo de treinadores com uma falta de experiência, de vivência na NFL, quando coletivo, tá? Não é ter 2 ou 3 que estão entrando agora e com novas ideias e tudo mais, que eu acho isso extremamente natural. Temos aí vários exemplos, inclusive, de treinadores jovens que estão sendo cogitados para já, né, vagas de head coach. Como o próprio LaFleur quando veio pro Packers, o Mike LaFleur agora está sendo considerado, enfim, o Mike veio quando foi. Mas isso pode ser parte de uma série de outras iniciativas, ou parte do puzzle, digamos assim, para explicar o sucesso ou insucesso de uma equipe, né? Uhum. Outro, Raramente é uma causa só, né? sim, Para o não, sucesso e para o insucesso. exato. Eu acho que nenhum time a gente consegue apontar e falar esse time perdeu porque esse cara, por causa de XYZ. Apesar de eu estar tranquilamente certo de que o Packers só foi eliminado por causa da porcaria do Brandon McManus, não é. Não é, o Packers não perdeu por causa dele somente. Ele não fez 7 pontos, mas a gente perdeu por outros motivos. Mas sim, não existe isso. Assim como o jogo do Bears, em que o Bears foi eliminado, eles não foram eliminados por causa do Caleb. Eles foram eliminados também pelo Caleb, né? São várias outras situações ali, momentos do jogo diferentes e tal. E tem uma outra coisa aqui que eu acho que nesse caso, essa questão da experiência dos técnicos, vai também, e isso passa diretamente, sobre o quão interessado, digamos assim, está o dono do time, né, em fazer os investimentos, ou quanto de dinheiro eles têm. E aqui acho que foi a grande realização esse ano, quando eu estava pensando sobre esses temas, que eu fiquei naquela coisa de, pô, a NFL é a liga mais parelha de todos, é o esporte mais parelho. Até certo ponto, porque se você tem um Dallas Cowboys, por exemplo, um Jerry Jones, que ganha dinheiro infinito, basicamente, né? Ele tem mais dinheiro do que ele vai gastar na vida. Ele pode se dar ao luxo de eventualmente contratar sei lá, o Mike McDaniel para ser o quality control coach, sabe? Uma das primeiras posições assim. E ele pode pagar 10 milhões por ele por ano e pode ter um head coach pagando 30. Ao passo de que outros donos são talvez mais comedidos, têm outras ambições de outros times, alguns outros owners também têm times de basquete, tem times até de futebol na Inglaterra. E no caso do Packers, por exemplo, que é essa coisa de ser extremamente jovem, simplesmente não tem dinheiro, porque não tem owner, né? Não tem um cara que tem não tem o dono da Amazon em paralelo ali. É um time que meio que vive das próprias pernas, digamos assim, e tem um dinheiro alocado para fazer esses gastos e não tem condições de competir, sei lá, se o Brian Flores, por exemplo, que é um defensive coach que tá no mercado, adoraria que viesse para o Packers, mas se vem um Jaguars, por exemplo, e oferece 5 milhões por ano para ele ser defensive coach, o Packers não vai ter como brigar por isso. E outros times não vão se interessar em pagar tudo isso porque eles querem gastar em outras coisas. Então, essas coisas meio que andam juntas. Acho que o poder de compra também dos
times, porque não existe salary cap para técnicos, né? Eu vou um pouco além, assim, se você olhar um pouco também outras questões na liga, por exemplo, pagar o signing bônus para fazer reestruturação de contrato, tem alguns times que têm mais capacidade de adiantar esses dinheiros, porque esses dinheiros são pagos à vista, né? Tem alguns times Yeah. que têm mais capacidade, tem outros que não. Uhum. Então, o Packers é um dos times que tem menos essa capacidade porque ele vive 100% das verbas que a NFL repassa. Não tem um dono rico atrás que vai poder ajudar e pagar esse dinheiro à vista para que o salary cap seja contido, essa sangria. Por exemplo, o dono do Browns é um dos caras que mais conseguem pagar signing bônus assim para poder reestruturar contratos. Então você pode ver lá dos times que mais adiantaram dinheiros desde que começaram a pagar, o Browns é um dos primeiros. Outros times não têm essa capacidade, outros times não querem gastar esse dinheiro, outros times Exato. preferem não pagar. Então tem muito dessa questão não só de ter um dono, não só de ter esse dinheiro em sobra, mas também de querer gastar esse dinheiro naquele momento. Pô, interessante. Eu vou confessar para vocês que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Principalmente nessa parte da contratação de comissão técnica. Realmente é uma vantagem muito grande que esses times podem ter. E gosto da ideia, Mafra, de um salary cap para treinadores. Porque é uma questão, assim, eu acho muito interessante a dinâmica da NFL de colocar você não pode necessariamente entrevistar um offensive line coach que seja de outro time, enquanto ele está sob contrato, para o seu time. O que você pode é contratá-lo para uma posição, um upgrade de posição, né? Uhum. Então, seja ele offensive coordinator, seja ele assistant head coach, coisas assim. Tem alguns formatos, porque é uma promoção, né? Então, você só consegue tirar o cara do outro time através de uma promoção, e aí pode ser a questão do dinheiro todo. Só que é isso. Quando tem uma pessoa disponível, o Drew Petzing, por exemplo, que fechou agora com o Lions, né, Offensive Coordinator, o Cardinals poderia eventualmente falar, não, você continua conosco, a gente vai te dar agora 10 milhões. E aí o Lions vai falar, bom, não tem esses 10 milhões, ou tenho e não quero gastar, né, como às vezes acontece com algum deles. E se você for olhar, tem times que simplesmente estão um pouco se lixando para isso, sabe? Na fortuna do Jerry Jones, por exemplo, ele tá ok em abraçar uma experiência Marty Schottenheimer, ele tá, sabe, tranquilo de, sei lá, tentar um Dennis Allen, um Mike McCarthy e pagar o que for. Porque para ele é só trazer e tá, deu certo, deu, não deu, tá tudo bem. O próprio Bill Callahan, aliás, que é né, o melhor offensive line coach reconhecido através das pessoas da NFL. Ele foi pro Titans com um salário absurdo. Se eu não me engano, o salário dele é inclusive maior do que 10 head coaches assim, na NFL. E assim, ele vai ter esse salário, os outros ao redor possivelmente tenham salários altos também, mas não tem um limite. Vai do quanto o time quer e consegue gastar. E esse é o tipo de coisa, como você bem trouxe, João, e foi ótimo que você falou que você nunca havia pensado nisso, que a gente não pensa, a gente não coloca isso no dia a dia, sabe? E é normal, gente, não tô falando que ninguém tá fazendo nada de errado, mas é normal que a gente olhe pro jogo e xingue só o jogador, sabe? Xingue, o cara errou o passe, ou o O cara não jogador e o correu a quarta treinador certa. principal, né? Exato, e o head E coach é eu uma vou só merda. um além aqui, que você, só para colocar, e os salários dos treinadores não têm tem condicionantes, mas são todos 100% garantidos. Uhum. Sim. Então, times com menos dinheiros evitam ficar demitindo esses caras muitas vezes assim. Pensei nisso agora, Vitor. Seguram muito esses caras. Vou dar um exemplo. Novamente, gente, desculpa, como o Mafra falou, desculpa falar só sobre o Packers, mas Não, mas desculpa, né? o Packers é a nossa base de discussão, tá tudo certo, porque foi É o a que a gente base mais de pesquisou, discussão. claro. E outra coisa, graças ao Packers que a gente sabe muita coisa da parte interna da NFL, porque Exato. eles são um time de conta aberta. Então você entende, você vê o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, porque eles são obrigados a prestar conta. Mas, pois bem, os salários são 100% garantidos e vou dar um exemplo. Quando o Matt LaFleur foi contratado em 2019, ele foi contratado com a condicionante de manter a comissão técnica como está, porque o time não poderia gastar dinheiros para pagar as rescisórias. Isso significa que o LaFleur entrou no time
e não poderia, por exemplo, demitir o Mike Pettine, que era o treinador defensivo. Não que isso seja um problema, porque na época ele era bem quisto para a organização, mas era uma condicionante. Olha, você não pode demitir Beltrano, Ciclano, esses caras, por quê? Ah, porque a gente não pode pagar multa. E às vezes a gente fica pensando, tá, o Bisacha tem contrato, né? Ele é um dos treinadores mais caros da NFL. Talvez o time não queira demiti-lo, porque é caro para demitir um cara desse, você tem que pagar as rescisórias, porque são salários 100% garantidos. Então tem tudo isso em questão aí. E contratar uma nova pessoa, ou seja, ainda tem que pagar o salário da pessoa que vai vir, né? Que no caso dos jogadores, a gente tem o salary cap aí, inclusive o Broncos, por exemplo, está pagando para o Russell Wilson esse ano mais do que ele paga para o time ofensivo inteiro. Só que assim, foi uma escolha do time de trocar de quarterback, eles estão, digamos, pagando por isso, né? Pagando a punição, digamos assim. É um movimento calculado, tá dando super certo, parabéns para o Broncos por isso. Mas é um movimento calculado. Agora, com os técnicos, é isso. Se você tem dinheiro infinito, você pode ficar pagando essas rescisões que seja, sabe? Não tem problema. Né? Sabe de quem que eu lembrei agora, cara? Dos Bengals mantendo o Zach Taylor, mesmo com 100% da torcida querendo a demissão dele. Tem que ver esse e os Bengals aí, são famosos por ser um time que não tem grana em caixa, né? O que eu acho que deve acontecer com o Bengals é que o Zach Taylor também ele deve ter alguma coisa enterrada sobre o management lá. Ele deve saber alguma coisa que ninguém sabe, velho. Alguma coisa, né, X ali, pra ele falar, não é possível que ele é o único técnico da AFC North que continua no cargo. Os outros 3 trocaram. Stefanski, o Tomlin e o Harbaugh. Então, assim, a ver o que ele vai fazer esse ano, qual que ele vai decepcionar os torcedores do Bengals. Meus caros, estamos aqui no fim da nossa discussão. Na verdade, assim, no fim dessa discussão não estamos. Tem muito mais coisas aqui para serem discutidas. Nós trouxemos somente, acho que uns temas principais e algumas coisas que eu queria que enfim, fosse colocado para entramos no raso das praias de São Paulo, que são rasos até uns 2 quilômetros para frente. Sim. Mas é isso, assim, tem acho que todos esses pontos de qualidade de jogadores, experiência desses jogadores também, a experiência e a qualidade dos técnicos, do grupo técnico como um todo, não só head coach, mas todos os caras que participam daquilo ali. Quando eu fui ao Jogo do Brasil também, eu fiquei impressionado. E, cara, quem puder ir no jogo, quando puder ir em jogo, vai em jogo, porque é muito louco. O quanto de coisa acontece fora do campo, né? O quanto acontece na sideline. Desde cara que limpa a chuteira dos caras. E eu nunca me esqueço de ver o cara do Eagles. Ele tinha um quadradinho na mão assim, em que basicamente ele fica tirando a grama das chuteiras dos jogadores assim. Exatamente. Ele chega com um tapete, parece um tapete de metal. Uhum. Exato. Sabe uma das coisas que assim não é quesito técnico, mas por exemplo, o João foi treinador, eu joguei e ainda jogo no Brasil. Assim, porradas, barulho de porrada de tackle, isso aí eu já tô acostumado. Obviamente é maior, mas não é tão impressionante assim para quem joga, já tá acostumado. Mas uma coisa que me impressionou como jogador é o barulho que a bola faz quando sai da mão e quando é recepcionada. Elas são muito altas, então os caras são muito fortes. São literalmente o arremesso de 100, parece que os caras estão arremessando bola de beisebol, um pedaço de pedra. E os caras recepcionam. Então é muito forte as pancadas. Isso me impressionou como espectador, de um espectador da NFL que eu não estava acostumado. O barulho das recepções, assim, é assustador. E quem puder ir a jogos, vá a jogos, que é muito legal, é muito divertido de assistir. Mas é isso, assim, só finalizando então esse tema nosso, que, cara, tem uma série de coisas que participam do contexto de sucesso. E quando você olha para trás, e eu adoro ver aqueles vídeos que os times fazem quando eles são campeões, sabe? De como é que foi a temporada, aquela coisa toda, porque você começa a perceber que esses pequenos detalhes eles estão no dia a dia, né? E passam desde, como eu falei, desse cara que tá limpando a chuteira de forma correta para o cara não ficar escorregando num campo XYZ, até, logicamente, a escolha do playbook ofensivo, playbook defensivo contra os principais times, e o quanto o jogador também consegue produzir, porque às vezes o jogador é fantástico, mas está numa temporada ruim, está num momento ruim, enfim, não encaixa, né? O próprio Josh Allen, que eu sou fanático por ele, acho que hoje para mim é o melhor quarterback da NFL, acho que o João também concorda com isso, mas simplesmente não foi bem nos playoffs. Ele não jogou bem. Foram eliminados por causa do Josh Allen? Não.
Foram eliminados por causa de uma série de outras coisas ao redor. Mas, inclusive o Josh Allen. exato, mas ele também fez parte. Essa parte dele não jogar bem juntou-se com uma série de outras coisas que já não estavam bem. Então, é trazer esses pontos para vocês que estão nos escutando até agora. Usamos, como eu falei, o Packers como base, porque muita coisa foi discutida, aconteceu durante esse início de off-season dentro do clube, e me trouxe a mim e ao Vitor também, e pelo jeito para o João também, uma perspectiva diferente sobre como analisar, né, uma temporada, como analisar o sucesso ou insucesso de um time, e principalmente tentar entender essa culpa, né, essa responsabilidade sobre isso. Meus caros, vocês têm alguma coisa a acrescentar? Querem fazer uma mensagem final? Eu gostaria de agradecer muito a todos que nos ouviram até agora. Gostaria de agradecer, logicamente, o Vitor por ter vindo aqui conversado conosco também. E o João, meu parceiraço, por mais um Sideline. Mafra, eu quero só acrescentar um convite ao Vitor para ele voltar mais vezes. Eu acho que a gente está sempre falando de Packers aqui. E não só para isso, eu quero ouvir ele falando sobre os outros times também. Então, acho que agora na off-season, se você puder, Vitor, vai ser sempre muito bem-vindo. Claro, as portas será um estão prazer. mais abertas. Claro. Estou à disposição. Pode convidar que eu estarei aqui. Fechadíssimo. Então tá bom, meus caros. Muitíssimo obrigado por mais esse episódio. E voltamos. Eu não vou falar que voltamos na semana que vem, eu vou falar voltamos quando voltamos. Porque depois eu falar que voltamos na semana que vem e não volto, o pessoal fica chateado comigo, né? Mas voltamos para pelo menos falar aí do Super Bowl, ou seja antes ou depois, dar nosso wrap-up da temporada 2025 da NFL. Um grande abraço a todos, muito obrigado, Vitor, muito obrigado, João, e até a próxima.